Todo mundo quer ter uma cicatriz boa, na verdade. Você faz o procedimento cirúrgico, você quer que essa cicatriz ela fica imperceptível, né? E essa impercepção é quando essa cicatriz ela tem uma cor bem parecida com a da pele natural. O detalhe principal da cicatriz é que ela fica bem posicionada. Então, uma cicatriz bonita, mas mal posicionada, ela não é boa, né? Às vezes uma cicatriz que não é tão boa, mas bem posicionada, ou seja, que você pode esconder nas suas vestimentas, ela tem um aspecto estético muito mais agradável. Agora, da tua parte e da minha parte, o que é realizado para que a gente tenha uma melhor cicatriz? Sabia que a cicatriz depende de mim e de você? Depende do como eu uso a minha técnica cirúrgica, como é que eu faço a incisão, escolhendo os melhores lugares para a cicatriz, que é aquela que eu falei que é da posição da cicatriz. Mas também é muito importante mesmo, de como é que o teu corpo reage à cicatrização. Existem algumas pessoas que têm uma tendência, uma cicatriz não tão ótima, vamos dizer assim. Isso faz parte da tua genética, né? Que ela tem um excesso de produção de fibroblastos que vão culminar em queloide ou cicatrizes hipertróficas. Ou isso é aquelas mulheres que elas têm um depósito maior de melanina. Então, qualquer cicatriz, ela tende a ficar um pouquinho mais escurecida. Agora, você sabe que um detalhe que faz muita diferença, que está no teu controle, porque a tua genética não está no teu controle, mas existem algumas coisas que estão no teu controle. E uma delas é o quê? Status inflamatório. Então, se você quer ter uma boa cicatrização, você tem que diminuir o teu status inflamatório. Já que a cicatriz é um processo inflamatório cicatricial, ou seja, a primeira etapa da cicatriz é chegar a células inflamatórias para começar a chamar o fibroblasto ali para a produção do colágeno. E se você é uma pessoa inflamada, essa fase inflamatória ela fica muito mais longa. E se ela fica mais longa, vai demorar mais esse fibroblasto vir. E quando ele vem de forma desorganizada. Então, tudo que você faz na vida que diminui a inflamação vai fazer diferença na tua cicatriz. O que eu estou falando disso? Menor início de estresse, boa noite de sono, atividade física e uma excelente alimentação. Hoje, o que mais inflama a gente é a alimentação. Pensa aí no final de semana. Final de semana que você tá, poxa, você bebe bastante, muito álcool inflamatório, você vai comer muita coisa errada, muito glúten, muito leite, muita carne, que são coisas um pouco, né, indigestas. Tudo isso é muito inflamatório. Como é que você está na segunda-feira? Você está se sentindo mal, teu intestino está ruim, você não tem aquela disposição está menor. Por quê? Porque tudo isso é inflamatório. Não é só ressaca, tá? É porque os componentes, né, que existem nessas substâncias que eu citei, tudo isso ela inflama o teu corpo. Então, o status menos inflamatório, ele vai fazer diferença no estado final da tua cicatriz. Existem alguns medicamentos que, sabidamente, são mais inflamatórios. A gente fala muito baseado em leite, né? Muito baseado em glúten, o álcool de maneira geral. E, às vezes, você sabe o que acontece? Alguns pacientes falam, doutor, exagerei um pouquinho nesse final de semana e minha cicatriz ficou meio ardendo ali. Por quê? Porque o status inflamatório ele não é simplesmente da cicatriz, mas do teu corpo todo. E existem algumas medicações, vou botar o link aqui, ó. Vocês vão clicar e vão ter acesso a uma série de medicações. Uma série de alimentos que são importantes em cada fase. Então, existem alguns aminoácidos, né, que se eu falar aqui vai aparecer a aula e não vale a pena você, mas é muito melhor você digitar lá que já tem uma receitinha bem pronta. Que alguns aminoácidos são importantes, algumas vitaminas são importantes no processo inflamatório. Então, todo mundo sabe que comer frutas faz bem, todo mundo sabe que beber água faz bem, todo mundo sabe que comer proteína faz bem, porque tudo isso são substratos que são essenciais para um processo cicatricial. Um detalhe muito importante é que, às vezes, algumas mulheres, o que elas pensam? Ela quer lutar contra a gordura, não é isso? É isso. Aí você faz dietas totalmente cetogênicas, dietas totalmente restritivas. Pô, maravilha, você emagreceu. E aí, como é que vai ficar a tua cicatriz? E aí, como é que vai ficar a tua flacidez? Por quê? O que acontece? Acontece que para você cicatrizar bem, para você ter uma boa qualidade de pele, você precisa de nutrientes, precisa de cofatores, né? Nutrientes eu estou falando o quê? É carboidrato, são lipídios e também aminoácidos. E os cofatores são as vitaminas que vão fazer prácio, né? Eles vão facilitar a confecção desse colágeno e também dos fibroblastos da cicatrização. Por isso que eu vou deixar aqui para vocês uma lista de medicamentos, de alimentos que você pode usar em cada fase desse processo cicatricial. Mas é isso, é tentar manter uma vida menos inflamada. É fácil? Não é, né? As tentações estão a todo momento. É claro que beber de vez em quando não tem problema, comer glúten de vez em quando não tem problema, uma lactose de vez em quando não tem problema. Agora, se você de maneira regular, né, você consegue controlar todos esses aspectos, o teu corpo vai ficar menos inflamado e, consequência, a tua cicatriz vai ficar de melhor qualidade. Achou importante? Acho que alguém que vai operar e vai ser beneficiado com essa informação, encaminha lá para ela e não deixe de seguir aqui e fazer um comentário de um tema que acho que é importante para você, nesse processo aí de preparo para a cirurgia. Agora, antes de terminar esse vídeo, eu vou pedir licença aqui para você comentar o que é um tema importante para você, se inscrever no canal, mandar para a gente que também acha interessante esses temas relacionados à cirurgia plástica. Afinal, uma boa informação ela é capaz de ajudar muita gente. Valeu?